ensina. Verdade. O Senhor habita no meio dos louvores, e nós cremos que nesta noite a presença do Senhor neste lugar trouxe cura, trouxe salvação, trouxe vida, e os teus filhos foram edificados através desse momento de adoração ao Senhor. E agora, Pai, queremos também abençoar aqueles nossos irmãos que nesta noite entregaram seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias. Deus, que o Senhor possa agora estar abrindo a janela dos céus sobre este lar, sobre esta casa, enchendo da tua abundância, enchendo da tua prosperidade, assim como ensina a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estaremos lendo a palavra de Deus hoje no livro de Deuteronômio. Esse livro é o 5º livro, vindo lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E estaremos falando nesta noite como ser um pai centrado no propósito de Deus, tá? Trazendo uma mensagem aos pais, lembrando que hoje é o Dia dos Pais. E uma das formas de nós estarmos homenageando é trazendo textos da palavra de Deus que possam trazer ensino, trazer edificação a todos aqueles que são pais. E neste capítulo 6 do livro de Deuteronômio, no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver assentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Irmãos, Deus tem um mandamento para os homens de maneira geral. E o mandamento é que os homens devam governar bem a sua casa e criar seus filhos debaixo de ordem e disciplina, e com todo cuidado e respeito. A igreja começa dentro da nossa casa. Queiram ou não, é no lar que as lutas são travadas. E podem essas lutas serem vencidas com pessoas abençoadas, ou podemos provar derrotas e fracassos se o lar não funcionar dentro deste plano estabelecido por Deus. E nós, como homens de Deus, devemos ter um desafio, ou temos, melhor dizendo, um desafio extraordinário e difícil. E para vencer esse desafio, precisamos ser capacitados por Deus, pelo seu Espírito, para que assim possamos nos tornar exemplos para os nossos filhos e também para a nossa esposa. Deus quer que a família viva para manifestar a sua glória, e como pais, evidentemente, possamos nós atender essa expectativa divina, e para isso nós precisamos praticar alguns princípios. Eu quero colocar nesta noite pelo menos 3 princípios que um homem deve ter. O primeiro desses princípios é que ele deve ser o pai ou o líder espiritual da sua própria casa. Devo ser o líder da minha família com a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus, a graça de Deus a todos eles. Eu preciso entender que sou o sacerdote da minha casa. Nesse texto que nós lemos, os versículos 6 e 7, fala exatamente isso. Ele diz que as palavras que hoje eu te ordeno, ou seja, Deus está ordenando que elas estejam no teu coração, e que você ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Ou seja, é uma responsabilidade que temos, que é essa de ser o sacerdote dentro da minha casa. Também eu devo ser líder da minha família,
E como um líder eficaz, eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus, para que a minha liderança possa ser uma liderança capaz, uma liderança que surta efeitos. Como líder da minha família, vivendo uma fé em Deus, eu posso definir os rumos da minha casa. O versículo 5 desse mesmo capítulo de Deuteronômio fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, antes de transmitir princípios, antes de eu praticar princípios e ensinar princípios, eu preciso amar a Deus com toda intensidade, com todo o meu coração. Eu devo também ser líder da minha família, tendo uma visão correta do mundo espiritual. Se a gente for um pouquinho adiante, nesse mesmo capítulo 6 de Deuteronômio, a partir do versículo 20, veja o que diz esse texto: quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor vosso Deus ordenou a vocês? Então dirás a teu filho: nós éramos escravos lá de Faraó, no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos esses estatutos e temêssemos ao Senhor nosso Deus para o nosso próprio bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Veja o que Deus está falando através de Moisés aos homens de Israel, que eles deveriam de vez em quando estar lembrando da sua casa, ou na sua casa aos seus filhos, aquilo que Deus fez lá no passado, passando esses princípios para a sua família. Esse pai deve estar atento quanto ao ensino das Escrituras para os seus filhos e ministrando também com a sua esposa. Eu devo ser o líder da minha família, também ajudando meus filhos a crescerem no poder de Deus. Devo anunciar-lhes o poder de Deus, não é? Para que a fé deles, a fé da minha casa, seja fortalecida. E finalmente, nesse primeiro ponto, eu devo ser líder da minha família em todos os dias e momentos, tendo uma palavra sempre para cada um deles, quando necessário for. Então, nesse primeiro ponto, eu preciso ser o líder da minha casa, eu preciso ser o sacerdote do lar. Esta é uma tarefa que Deus deu, não à mulher, não à esposa, mas deu ao marido, deu ao homem, para que esse possa estar ministrando na sua casa. Além de ser o líder da minha família, agora eu vou para o segundo ponto. Também preciso ser um esposo fiel e amoroso. Isso é muito importante. Ali na carta de Paulo aos Efésios, ele transmite alguns princípios, principalmente aos homens, embora haja também lições ali para as mulheres, mas eu foco nessa noite mais nos homens. Ele diz assim, a partir do versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, antes santa e sem defeito. Aqui há um intercâmbio entre o relacionamento do esposo com a esposa e o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Ele continua, eis que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um de vocês ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. A maneira como eu trato a minha mulher, a minha esposa,
poderá construir ou destruir o caráter de meus filhos. Sendo um bom marido, com certeza o meu exemplo vai torná-los futuros maridos bons, ou também em relação às mulheres, futuras esposas boas. Eu devo ser exemplo para os meus filhos. Como esposo, eu preciso renunciar muitas vezes à minha própria vida em favor da minha esposa. É que diz o versículo 29, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, lembra que eu falei que há um paralelo entre a igreja e Cristo, e o marido e a esposa? Da mesma forma que Cristo morreu pela sua igreja, eu tenho que estar disposto a me sacrificar pela minha esposa. Como esposo também eu preciso demonstrar que eu sou um homem comprometido com ela e não apenas envolvido. Muitos casamentos acabam porque esses casamentos estão na área do envolvimento, não do comprometimento. O versículo 28 fala que os maridos devem amar as suas esposas como a seus próprios corpos, ou seja, da mesma forma que eu cuido de mim, eu devo estar também cuidando da minha esposa. Quando nós somos comprometidos de fato com a esposa e também com os nossos filhos, o nosso lar com certeza será uma fonte de bênçãos e prosperidade. Ainda, como esposo, eu preciso assumir as minhas responsabilidades no lar. Nós estamos tendo, irmãos, um tempo em que as responsabilidades, muitas vezes, elas são jogadas todas em cima da mulher. Muitas vezes a mulher trabalha fora, ela coopera com o sustento do lar, com o sustento da família, e o esposo não se move. Sabe aquele tipo de homem? Estou cansado. Esborracha no sofá, e a mulher trabalhou o dia todo como ele, e está lá na cozinha, está lá arrumando a casa. É um tipo de marido que não tem responsabilidade. Ninguém já... Lembra que a mulher é o seu próprio corpo, a palavra de Deus diz isso aqui. E Paulo fala, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas o alimenta e dele cuida. Ou seja, cuidar da esposa é isso também, é ajudá-la nas tarefas domésticas quando necessário. Eu não posso negligenciar o meu papel dentro do lar. Quanto mais cedo eu assumo as minhas responsabilidades, mais cedo o meu lar também será abençoado e a minha família será abençoada. Ainda como esposo, eu devo amar e cuidar da minha esposa, assim como cuido de mim mesmo. Eu já falei um pouco disso ali atrás, naquele versículo 29, quando fala que ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Às vezes eu observo alguns homens, né, eles aparecem nos trinques, né, enquanto que a esposa fica parecendo uma coitada, né? A gente tem que olhar para a nossa esposa, cuidar. Ela é parte de mim, né? Vai lá, compra um vestido novo, uma roupa nova, um tênis novo, um sapato novo, dá para ela. Coloca uma joiazinha no dedo que ela vai gostar. Não, mas você compra para você o melhor relógio, você compra para você o melhor tênis, o melhor sapato, e a esposa vai ficando. Parece desculpa a expressão, uma mulambenta, porque você não cuida dela. Como esposo, eu devo cuidar da minha esposa. Quando eu procedo assim, eu vou criar um ambiente seguro, onde minha esposa e meus filhos vão se sentir bem. Como esposo, eu preciso manter a minha casa em ordem e no caminho da justiça. Aqui eu tenho um texto lá, dito por Abraão, Deus falando em 18, 19 de Gênesis, quando eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado ao seu respeito. Ou seja, se você for uma pessoa justa, um pai justo, um marido justo, praticante da justiça, então vai ficar muito mais fácil você estar também exigindo que a sua casa pratique a justiça, que os seus filhos pratiquem a justiça.
Não há coisa pior do que um pai mau exemplo, aquele pai que mente e depois quer que o filho fale a verdade. Eu já vi filho, pai, o senhor está mentindo. Já viu isso? Numa conversa? É mentira, pai. Sabe por quê? Porque o pai pratica mentira dentro do lar. Ou a mãe pratica mentira. E às vezes, quando você faz isso, o seu filho vai desmentir você diante das pessoas. Como esposo, eu preciso ainda ser um líder previsível, instável, íntegro, cheio de alegria em todas as situações do lar. Tem maridos aqui que parecem acabrunhados, tristes, né? Ali em Colossenses 3:23 fala que tudo o que vocês fizerem, inclusive dentro do lar, façam com todo amor, como para o Senhor e não para os homens. E finalmente o último item que eu quero colocar para vocês nessa noite, além de ser um marido fiel e amoroso, também eu preciso ser o protetor da minha família. Isso aqui é muito importante, irmãos, presta atenção. Talvez dos 3 itens, esse seja o item fundamental e que vai, de uma certa forma, mostrar o rumo da tua família. Na primeira carta a Timóteo, Paulo diz o seguinte no capítulo 3, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É evidente que esse texto, ele fala principalmente aos líderes, mas ele pode ser aplicado a qualquer pai de família, a qualquer homem. Com isso eu devo proteger a minha família, afastando dela as más influências da cultura desse mundo que nós estamos inseridos. Os homens, principalmente os homens, e as mães também, mas como estamos falando mais aos homens nesta noite, eles devem estar sempre alertas, porque o mundo entra em nossa casa de muitas maneiras, através da moda que é ditada hoje por homossexuais, através da TV com novelas pornográficas ao extremo, celular com acesso à internet, redes sociais e tantos outros mecanismos que nós temos hoje, que nos atraem, que nos envolvem. E muitas vezes os nossos filhos estão envolvidos até a raiz nesses problemas, nessas dificuldades, e nós não estamos com os nossos olhos atentos para observar o que está acontecendo. Precisamos manter os nossos olhos bem abertos contra essa invasão do mundo em nossa família e combater veementemente tudo isso que tem chegado até a nossa casa. Ali em Romanos 12:2 fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar, de comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, aqui o verbo grego aqui, ele significa como se fosse uma forma de pão. O mundo tem uma forma e nós temos que destruir essa forma, mas ao invés de acontecer isso, o que acontece? Nós vamos nos acomodando na forma do mundo, ficando igualzinho ao mundo. Esse é o sentido do verbo grego aqui nesse texto. Então não podemos nos conformar. Eu devo proteger a minha família, regulando também acessos de certas pessoas, esses acessos que elas têm com os nossos filhos. Eu preciso saber com quem meus filhos andam e quais são as pessoas que os procuram. Ali em 1 Coríntios 15:33, diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se nós não tivermos cuidado em corrigir os nossos filhos, quando eles precisam de correção de fato, olharmos os nossos filhos, quais são as suas companhias, com quem eles estão andando, com certeza, essas companhias ruins vão torná-los também imprestáveis no futuro, e nós vamos nos decepcionar com os nossos filhos. Eu devo proteger a minha família, tendo momentos de alegria, de desfrute com eles. Eu li hoje pela manhã o Salmo 123 no nosso café da manhã, mas eu vou destacar daquele Salmo o versículo 3, que fala assim, sua mulher, falando do homem, né? Sua mulher será como a videira frutífera em sua casa,
Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Ou seja, esse é um momento de festa. O judeu, ele não tinha os parques como nós temos hoje, não tinha os lazeres que nós precisamos de ir para um lago, pescar, um campo para fazer um piquenique, não. Mas a festa do judeu, a alegria do judeu, é quando a sua família estava toda sentada na mesa, e ali eles trocavam comunhão, eles comiam, conversavam, confraternizavam. E olha que salmo tremendo esse salmo. A sua mulher será como uma videira frutífera, né? E os seus filhos como brotos de oliveira em volta da mesa. Essa é uma casa feliz, é uma casa que desfruta da bênção de Deus. Devo ainda proteger a minha família colocando as coisas em ordem, estabelecendo uma rotina normal e previsível. Volto ao texto inicial, aquele que eu já li. Se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Eu devo cuidar da minha família, eu devo proteger, eu devo ser alguém dentro da minha casa que vem ensinar os meus filhos a serem homens de verdade, vem ensinar as minhas filhas a serem mulheres de verdade, de Deus, e que possam ser exemplo para o mundo. Eu devo também proteger a minha família, estimulando o amor uns pelos outros. Tem famílias que é mais um campo de batalha, de guerra, do que um campo de amor. Às vezes eu visito famílias, eu fico horrorizado de ver como um pai trata o filho, como às vezes o homem trata a mulher. Eu devo lembrar vocês, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não tem orgulho, o amor não maltrata, o amor não procura os seus próprios interesses, o amor não se ira, o amor não guarda rancor, mas o amor, ele se alegra com a justiça e se alegra com a verdade. E finalmente, eu devo proteger a minha família, os agradando antes de agradar os outros. Isso aqui é muito importante. Lembra que Paulo diz ali no capítulo 3 de Colossenses: maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Aí ele fala no mesmo texto ali: filhos, obedeçam a seus pais, e isso em tudo agrada ao Senhor. Mas aí ele fala: pais, não irriteis seus filhos, para que eles não se contaminem. Tem maridos que exercem gentileza fora de casa. São bonzinhos, amorosos, gentis. Você olha, puxa, olha que homem de Deus. Mas quando chega em casa, é uma coisa. É mal-humorado, mal-educado, estressado no último, além de tantas outras coisas, até piores do que isso. Os filhos não querem um pai desse jeito. Os filhos querem um pai amoroso. Irmãos, eu quero terminar nessa noite falando o seguinte: ao fazermos uma avaliação, percebemos o quanto temos falhado em nosso papel de líder, em nosso papel de esposo, em nosso papel de protetor da nossa casa. Deus deseja restaurar a minha vida, a sua vida. Que o nosso papel seja um papel proativo, ou seja, aquele tipo de pai que antecipa as dificuldades. Que nós possamos visar a construção de um mundo melhor, que com certeza começa dentro da nossa casa. Para isso, nós devemos assumir o nosso papel de pai, de esposo, e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Se você tem encontrado dificuldades em praticar os princípios que falamos nessa noite, não sendo o verdadeiro pai, ou sendo um marido omisso, eu posso dizer que Deus pode te ajudar. Ele pode mudar a sua história. Eu peguei aqui uma ilustração muito interessante, de autoria desconhecida, Conselhos para criar filhos. Presta atenção que ele vai se encaixar perfeitamente, esses conselhos vão se encaixar perfeitamente naquilo que nós falamos nessa noite. Se eu tivesse um filho,
para criar de novo. Eu já criei a Miriam, serve para mim, né? Mas quem sabe você também tem filhos casados, ou quem não tem, quem sabe isso aqui possa inspirar você. Se eu tivesse um filho para criar de novo, eu pintaria mais com meus dedos e apontaria menos para eles. Eu passaria menos tempo corrigindo e mais tempo conversando. Eu tiraria meus olhos do meu relógio e perceberia o quão rápido o tempo está passando. Eu me importaria em saber menos e saberia me importar mais. Eu passaria mais tempo brincando com eles. Eu ficaria menos sério e me divertiria mais. Eu correria mais com eles e olharia mais as estrelas. Eu seria menos firme, mas firmaria mais o meu amor por eles. Eu reformaria a autoestima e deixaria a reforma da casa para depois. Eu amaria menos a força e viveria mais a força do amor. Prepare-se para ser um pai, segundo o propósito que Deus tem para a sua família. Nós vamos ter uma música agora, eu vou chamar o Júlio, o grupo de louvor. Durante essa música, eu não sei se é uma música tão adequada para aquilo que nós falamos, mas durante essa música, reflita sobre como tem sido você, pai, o seu papel dentro da sua casa. E depois o pastor Luiz estará orando na sequência. Estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde o que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu a sua mão. Jesus estendeu a sua mão,
Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu A sua mão para mim, eu era perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Amém. Convido todos os pais que coloquem de pé. Vamos orar por você. Nós temos uma tarefa, né, irmãos? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor, pelo culto, nesse momento, Deus, de louvor e adoração ao teu nome. O Senhor está neste lugar, aleluia. Pai, de maneira especial, nós apresentamos os pais diante do Senhor. Como nós ouvimos nesta noite, Deus, temos que liberar, proteger, direcionar, cuidar, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Nos dê orientação, sabedoria, discernimento. Temos uma tarefa a desempenhar, ó Deus. Mas o Senhor é o nosso socorro. É o nosso Deus que nos dá a direção correta. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os pais da nossa igreja. Que a tua mão, teu poder, tua graça, tua misericórdia visite, Deus, cada um de uma maneira muito especial. Só o Senhor conhece o coração de cada um e sabe, Deus, as necessidades. Nós as colocamos diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada pai. Cuida de cada um. Cuida da sua vida emocional, espiritual, saúde física. Toca com poder, toca com graça, no nome de Jesus. Amém. Hoje é o segundo domingo do mês, é o dia de oferta de missões. Nós vamos ter um momento agora para você trazer a sua oferta aqui à frente. Não sei se vai ter um vídeo, se tiver, o vídeo está sendo colocado. Os irmãos estão vendo que a definição do nosso melhorou, por quê? Nós trocamos os dois aparelhos projetores, tá, irmãos? Por isso que está limpinho, bonitinho, né? Por sua graça e pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. Testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Isso Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer ao cativo, Nosso Deus liberdade e Pai, e ao nós te louvamos, Deus, e te agradecemos
pelos nossos irmãos que agora acabaram de contribuir para a obra missionária. E nós queremos nesta noite, Pai, estar orando pelos nossos queridos irmãos que estão nos campos, distante das suas famílias, muitas vezes dos filhos, estão lá trabalhando, estão lá evangelizando, levando a Tua palavra. E muitas vezes vivendo sob pressões de um regime, de um Estado. Deus, e nós queremos Te pedir que o Senhor possa enviar agora a unção do Teu Espírito sobre cada um deles, onde quer que eles estejam. Pai, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Teu Espírito esteja confortando, consolando e trazendo ânimo aos Teus filhos. E que essas nossas ofertas, Deus, possam, Pai, ser como um lenitivo para os Teus filhos, na ajuda do sustento, nos projetos que eles estão desenvolvendo naqueles países, naquelas nações. Deus, abençoa cada um deles. Nós oramos nesta noite e também abençoamos os Teus filhos que trouxeram as suas ofertas. Que o Senhor multiplique. Nós sabemos, Pai, que o maior investimento que nós podemos fazer é o investimento no Teu reino. E os Teus filhos têm respondido, os Teus filhos têm contribuído, Pai. Por isso nós Te louvamos e os abençoamos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.